Olá a todos. Meu nome é Ana Delmar Morales Couto, eu sou advogada. Eu sou de Santurce, Porto Rico. E estes são meus relógios. Ana Delmar Morales Couto, muito obrigado por isso. Achei importante mostrar você como colecionadora por vários motivos. Tivemos a chance de nos conhecer, assim como seu marido José, no último ano. Acho que sua abordagem para colecionar é incrível. Você atua como advogada, uma área em que muitos espectadores também trabalham e ainda representa a mulher colecionadora. E você tem esse forte senso de pertencimento a Porto Rico que vai fazer parte dessa conversa. Mas talvez, para começar, vamos falar um pouco sobre você. Depois podemos falar mais sobre como isso aconteceu e sobre os relógios. Certo, eu sou advogada. Eu sou de Santurce, Porto Rico. Sou dona do meu escritório de advocacia e grande parte do meu trabalho é gerenciar o tempo e tomar decisões que impactam as pessoas. No meu campo, precisão e estrutura são essenciais e acredito que o que uso no pulso reflete isso. Comecei a usar relógios no ensino médio como uma forma de gerenciar o tempo entre as aulas, então para mim começou como uma ferramenta. E eu ainda sigo a linha de pensamento de que relógios são ferramentas, mesmo os mais sofisticados. Mas não é sobre ostentar, para mim é mais sobre propósito e intenção. Ao mesmo tempo, para mim, relógios são profundamente humanos, eles conectam o tempo à memória. Há também um lado artístico, eu desenho. Então, eu sou naturalmente atraída pelos designs de relógios, pelos detalhes, pelo equilíbrio, pelas proporções. Agora, quando eu entendi o movimento, tipo a engenharia por trás disso, foi aí que tudo mudou para mim. Achei surpreendente que funcionasse assim. Convivo com pessoas que gostam de relógios, inclusive em casa, e compartilho isso com meu marido. Mas eu já tinha minha própria coleçãozinha quando a gente se conheceu. Acho que foi assim que o conquistei. Vivo nesses mundos, tanto funcional quanto artístico e de engenharia, que gosto e me conecto com quem aprecia do mesmo jeito. E é isso que vocês vão ver aqui hoje. Cada um deles está aqui por um motivo. E isso é só uma fração do que você possui, certo? Isso aqui é só uma amostra. Então, por onde você gostaria de começar? E talvez, se quisermos começar, será que queremos falar um pouco sobre como você começou a colecionar? Eu gostaria de seguir o seu ritmo aqui, da forma como você quiser contar essa história. Vamos para o Hamilton. Certo. Sim, conte-nos mais. Então, este é o Hamilton Khaki Navy Sub. Este é meu primeiro relógio sério. E o que quero dizer com isso é que foi a primeira vez que realmente pensei no que eu queria em um relógio. Eu tinha uma lista específica naquela época. Eu queria um suíço. Eu queria um relógio de mergulho. Eu queria algo robusto. E eu queria um visual legal. Também precisava de algo muito preciso e confiável. É de quartzo. E fazia sentido na época porque eu era bartender enquanto estudava na faculdade. Ele precisava resistir ao ambiente. E, sabe, ele sobreviveu a noites longas, muita água, uso constante e intenso. Ele simplesmente continuava funcionando. Ao lembrar, vejo que me senti estilosa com esse relógio. Ainda hoje me sinto assim ao usá-lo. E olhando para trás, esse relógio realmente começou a moldar a forma como eu coleciono hoje em dia. Toda vez que eu pego uma nova peça agora, faço as mesmas perguntas que fazia naquela época, tipo, qual é o propósito? Qual é a intenção? Então, não é o meu relógio mais caro, mas talvez seja um dos mais importantes. Quando você falou dessas perguntas, outra coisa que percebi sobre você é que você tem vários tamanhos de caixa diferentes, muitos estilos diferentes. O que tornou esse relógio tão especial e o que havia de tão importante em criar essa visão para o seu futuro como colecionista? Primeiro, o propósito. Eu precisava de algo que aguentasse aquele ambiente e queria um visual estiloso. Esse relógio atendia a tudo isso. Agora, seguindo em frente, para onde você gostaria de ir agora? Vamos para a Alemanha. Ok, vamos para este aqui que estou usando. Ok, este é o Langal One, este é o 38,5 e este é o Mario Wine. Eu comprei este relógio depois de um marco importante na minha carreira jurídica. E eu escolhi este relógio para comemorar esse momento. Eu sou uma grande fã dos relógios Mario. Para mim tem algo quase terapêutico em dar corda neles e dedicar um tempo para isso. Acho que isso reforça essa conexão. Existem diferentes relógios, você sabe, dentro da família Langolongines. O que fez você escolher este especificamente? E esse relógio especificamente tem um apelido no mundo dos relógios. Ele é chamado de Stealth. E isso é porque ele é de platina. E você sabe que com a platina você sente, mas os outros não veem. E eu sempre quis um de platina. E esse era o escolhido. Eu realmente amo os mostradores descentralizados, gosto do equilíbrio, das proporções, é um exemplo perfeito de assimetria controlada.
Não deveria funcionar, mas realmente funciona. Mas o que eu achei incrivelmente fascinante é a fita grande. A fita grande é feita de 2 discos separados, então tecnicamente eles não estão no mesmo plano, então havia uma falha, os números apareciam desalinhados. Eles corrigiram isso desenhando números de formas diferentes, alguns mais finos, outros mais grossos. Outros ficam um pouco mais centralizados. Assim, eles parecem perfeitamente alinhados. E para mim, isso é uma solução criativa de problemas muito inteligente. E é assim que eu também encaro muitas coisas. Sim, no meu trabalho você não ignora as falhas. Você as resolve de preferência de uma forma criativa, exatamente como eles fizeram aqui. E eu sou uma pessoa criativa. Como eu disse, eu desenho, mas também canto e toco violão. Então, eu sou atraída por usos criativos do design. Você acertou ao comentar sobre esse momento assimétrico, porque da primeira vez que experimentei esse relógio, assim como o tamanho de caixa 38 do Longines, você pensa em todos os elementos isoladamente, mas aí você junta tudo e não imaginaria que tudo caberia naquele mostrador. Certo. Mas cabe sim, e é uma bela representação de toda essa região. E quero dizer, você usou esse hoje. Quero dizer, esse é um que você costuma usar bastante atualmente. Bem, como foi um marco na minha carreira jurídica e os episódios tratam dos relógios de uma advogada, achei adequado usar esse. Sim, não, é lindo. Uma peça absolutamente deslumbrante. Onde você gostaria de ir agora? Então vamos, querida, vamos para o Psycho Baby. Ok. Eu adoro essa transição do longo para o Escages, você está no lugar certo. Ok, sim. Então este é o Seiko Baby SKX. Eu sou uma grande fã da Seiko. Um dos meus primeiros relógios foi um Seiko. Então essa conexão já vem de muito tempo. Eu ainda tenho muitos Seikos na minha coleção. A versão Baby tem 38 milímetros, por isso é bem mais confortável para mim. Mas eu realmente gosto que eles mantiveram o DNA do SK007. É confiável, é robusto, é simples. É um relógio feito para ser usado sem pensar, tipo, para ser tirado sem pensar. E eu acho que isso tem um valor real. E você vê que eu estou usando uma pulseira Otan porque eu sou super fã de Otan S. Eu adoro o visual e elas me permitem usar mais relógios com mais conforto. Além disso, ele está em ótimo estado. Isso porque eu cuido desse relógio muito mais do que dos outros. Mais do que o longo, sim. Sim, com certeza. Por que isso? É só um relógio especial e é algo que você coloca sem pensar muito, e ele sempre funciona. Além disso, é muito divertido conferir e fazê-lo funcionar. Quando comecei a me interessar por relógios, o fervor pelo SKX estava no auge. E eu sempre digo que não existe pré-requisito para se tornar um entusiasta ou colecionador de relógios, mas na época parecia que todo mundo tinha um SKS. Parecia um rito de passagem pelo que eu via. Não. Por um bom motivo. E isso ainda é verdade. É um relógio ótimo. Adoro como você cuida do bebê. Para onde queremos ir agora? Vamos para uma edição mais nova. Vamos para o IWC Engineer. Então, esse é meio divertido para mim porque você e José, escolheram empreendedores iguais juntos. Sim, essa é uma edição mais nova. Essa é a 35 e meu marido tem a de 40 milímetros, então acabou virando tipo um dele e dela, né? E você sabe, esse design remonta a Gerald Genta. Relógio esportivo com toque refinado, ideal para o dia a dia que eu gosto muito. O de 35 fica ótimo em mim. Mas sabe de uma coisa? O de 40 eu também experimentei e fica ótimo também. E para mim, essa é a lição desse relógio. Um bom design não tem gênero. E esse relógio realmente funciona. E, sabe, eu comprei ao mesmo tempo que meu marido. Então isso adiciona mais um toque especial. Como vocês têm muitos relógios, vocês compartilham os relógios entre si. E como é essa jornada de colecionar relógios com seu parceiro? Porque isso deve ser algo divertido para vocês. Vocês fazem tudo juntos quando se trata de relógios. Sim, e como eu disse antes, acho que foi assim que conquistei ele. Eu já tinha minha coleção quando nos conhecemos. Quando ele disse que gostava de relógios, falei, eu também. Mostrei meus relógios e acho que foi aí que ele se apaixonou. Tem sido divertido porque realmente ambos amamos relógios, algo que nos apaixona. Mas vocês compartilham os relógios ou não? Depende de quem você pergunta. Ok, certo. Me conte mais? Então, eu uso alguns dos relógios dele, mas ele não usa muito as minhas. Mas ele pode. Mas eu permito. Você permite. Eu permito para ele. Na verdade, colecionamos de modos diferentes, mas convergimos em várias peças. É difícil realmente amar isso e assistir. E foi tipo, sim, é perfeito para ele e para ela porque nós dois realmente amamos esse relógio. Ok, e agora, para onde queremos ir? Vamos para o Art Deco, vamos com o reverse. Adoro, parece a última pergunta da lei. Sabe bem, essa é uma pergunta perfeita para mim. Qual era a sua fascinação com essa?
Como advogada, eu costumo olhar para as coisas e perguntar se elas funcionam e se continuam funcionando ao longo do tempo. O reverso faz as duas coisas há quase 100 anos, sabe? Ele foi criado em 1931 para jogadores de polo e a caixa reversível não era decoração. Era, na verdade, uma solução. Você o vira durante uma partida para proteger o cristal de impactos. Mas sabe o que eu também acho interessante? É que o próprio nome é funcional. Reverso vem do latim e significa eu viro. E é um belo exemplo de design de caixa Art Deco dos primeiros tempos, que ainda parece muito atual. Para mim, o reverso superou seu propósito original, mas sem perdê-lo. Acho que a beleza dele transcendeu o propósito. Para mim, é um relógio perfeito. Esse relógio era algo que você queria e comprou para marcar um momento especial? Tem algum significado? Não, eu só queria um reverso, tipo, Às vezes você não precisa de uma história. sim, eu queria um reverso na minha coleção e realmente usei muito esse relógio. Ele é tão versátil e, sabe, prático e bonito. Sim, com certeza. Preciso perguntar sobre o relógio ao lado, pois é bem diferente. Não sei se queria falar dele agora. Mas tipo, ok, a gente falou que você gosta muito de Seiko. Sim. E você disse que usa todos os seus relógios, não importa, sabe, como ele é visualmente. Esse é um daqueles modelos que eu fico pensando, surge essa dúvida quando faço essa pergunta. Tipo, você usa esse quando está praticando? Porque esse aqui é incrível pra mim. Tipo o Seiko Replay. Isso é perfeito, essa é a variação 5 do Seiko Replay. E sabe, uma coisa boa sobre relógios pra mim é que eu sou uma nerd de cinema, né? Somos minoria no mundo dos relógios, mas isso está mudando. É uma linguagem que os homens entendem, né? E se eu uso esse relógio e, por exemplo, vejo um advogado da parte contrária, tipo, eu e meu relógio estamos vendo aquilo. Então, sabe, tem uma informação ali, sabe? Comunicamos muito sem falar nada. É interessante usar isso. Eu também adoro essa linguagem. E eu sou uma grande fã de ficção científica e também sou uma grande fã de anime. Então, quando isso saiu, realmente chamou minha atenção. E essa é uma versão do relógio que a Tenente Ripley usou no filme Aliens. E sabe, a personagem Tenente Ripley é muito esperta, muito engenhosa. E sabe, ela é simplesmente incrível. E com esse design parece algo bem industrial e futurista, né? Esse visual todo preto cria um certo clima para ele. Dá sim, né? É bem diferente do resto da minha coleção. É mais descontraído e divertido. Sim, isso é pouco dizer. Bem descontraído. Certo, mas também tem essa ligação com ficção científica que eu realmente adoro. E também o aspecto do design industrial por causa da conexão com o Giugiaro, tipo, tem essa influência de carro esportivo italiano e também o perfil lateral com aquele destaque é muito legal. É legal. Então, é uma peça legal e divertida que eu gosto de usar. Para onde queremos ir agora? Vamos para a família. Parmigiani agora, já comentamos sobre nosso amor por essa marca. E eu adoro a nova série Tonda, e você tem uma linda aqui. Obrigada. Então, este é o Parmigiani Fleurier Tonda Automatic. Este é o 36. Para mim, sabe, alguns relógios são chamativos, claro, né? Este não é. E eu acho que é isso que o torna incrível. A pulseira é extremamente ergonômica. Você quase não sente que está usando ele no pulso. E na verdade demorou um pouco para eu me acostumar com essa sensação. Mas quando você entende, tudo faz sentido. O mostrador tem uma granulação bem fina que dá um pouco de textura sem deixá-lo chamativo. Até os diamantes são discretos, presentes para quem quiser ver, mas sem se exibir. Nem tinha reparado neles até você comentar. Tem algo nele que simplesmente combina, não importa quem eu seja. Quero compartilhar uma história especial com esse relógio também. Esse relógio me lembra do nosso amigo Ricardo, que meu marido e eu conhecíamos. Ele era muito conhecido na comunidade de relógios e faleceu recentemente. Nós estávamos visitando a casa dele em Nova York e ele sempre elogiava o acabamento da Parmigiani. Eu entendo, né? Quando mostrei o relógio para ele, ficou animado e orgulhoso de eu ter incluído na minha coleção. Agora, ele também carrega essa boa lembrança, dando ainda mais significado especial. Gostaríamos de passar para o Ômega com este relógio. Sim, vamos de Speedy. Então, essa versão do CK 2998, o que te fez escolher essa? Na verdade, eu coleciono todos esses modelos, então acho que tenho todos os CKs 2998. Beleza. Então, eu sou uma grande fã, beleza. Você tem várias versões disso? Sim, porque esse é o meu Speedmaster favorito. Esse é o meu design favorito do Speedmaster. É o original CK 2998. Porque eu sou atraída por relógios que têm origens realmente funcionais. Aqui, com a escala Porchamoro, você inicia a contagem regressiva, conta 30 batimentos cardíacos e o ponteiro dos segundos marca o pulso. Era, antes dos monitores modernos, um instrumento médico de verdade. E ele é de corda manual, o que eu gosto, e é muito próximo das proporções originais.
Eu também sempre fui fã da exploração espacial. Então, sabe, essa conexão é um pouco mais profunda com esse aqui, porque o original foi o primeiro Omega no espaço, usado com o Sigma 7 em 1962, antes das missões à Lua. Então, quando a Omega lançou meu design favorito do Seamaster com um mostrador Panda de verdade, detalhes em vermelho, pulseira de corrida, fala sério. Quero dizer, também gosto da própria caixa. Digo, não tem tanta saliência na lateral da caixa, você vê mais os botões, e esse aqui fica excepcional no pulso também. Fica assim, com o mostrador Panda de verdade. Né? É um relógio realmente atraente. Fico meio chateado que eles não fazem mais esse modelo. Concordo, simplesmente funciona. Como nos conhecemos, é bom falarmos sobre o próximo experimento. Fomos apresentados por amigos da Glasuto e tivemos um evento no ano passado. Sei que você gosta de relojoaria alemã, eu também. Nos identificamos com isso quando você visitou, mas temos aqui o Excellence Model. Sim. Conte-nos mais. Esta peça me impressiona pela engenharia e acabamento. Representa a relojoaria alemã sob uma perspectiva diferente da Longines, mas continua sendo muito precisa. Esta aqui destaca a engenharia silenciosa e o design discreto, mas, se reparar, é muito bonita. Preciso perguntar, já vimos vários tamanhos de caixa, como esta de 40 mm. Como você escolhe o tamanho da caixa? Nós já vimos desde 36, temos, você sabe, o SKIs menor, o SKI 013 temos o Engineer de 35 mm, o reverso, ou seja, tem de tudo. Sim, mas para mim tudo se resume às proporções. Se as proporções funcionam, não importa se é 41 ou 42, então eu vou usar. Se não funcionar, mas eu gostar do relógio, depois coloco em outra pulseira e uso assim mesmo. E com esse aqui também, sabe, é um calibre 36 de manufatura, tem uma reserva de marcha de 100 horas e passa por um programa de testes de 24 dias que supera os padrões de cronômetro alemães. Um teste excelente, sim. Sim, para mim é incrível, pois eles representam bem a relojoaria alemã, e sou grande fã. O que te levou a escolher esse relógio? Ele é bem simples, né? É simples, mas se você olhar de perto, dá para ver o nível de execução. Então é mais do que parece, e é muito elegante e muito bonito. Quais foram alguns desses aspectos que realmente te convenceram a escolher ele? Primeiro de tudo, as proporções. Eu tenho que dizer isso. E você pode ver que tudo é super legível. E a engenharia discreta, isso também conta. Eu gosto dessa parte da engenharia. E sabe, usar um relógio sabendo que ele passou por testes excelentes também é muito legal. Vamos para cá agora? Sim. Vamos para a Patek. Então, isso aqui é, quero dizer, isso é o santo graal para muita gente. Qual foi a sua conexão para entrar na família Nautilus? E o que fez você se interessar por ele? Uau, eu só comprei porque gostei. Gostei de como ele parecia e ficou no meu pulso quando experimentei. E eu sei que essa é uma peça que tem muito peso no mundo dos relógios, mas eu comprei quando ela foi lançada, quando as pessoas ainda não estavam prestando muita atenção nela. E para mim era mais sobre como ele se encaixava na minha coleção. É um design muito intencional. Você vê, sabe, a caixa, o mostrador, é tudo muito equilibrado. É muito confortável de usar. Funciona. Em relação a essa versão em particular, o que foi que mais te atraiu? Bem, esse é o de 35 milímetros e as proporções ficam muito bonitas em mim também. É muito confortável de usar. Tudo funciona como um sistema só. E eu realmente gosto disso. Sim, é um relógio lindo. Não tem como superar um Nautilus nessa categoria. Quer falar sobre ele? Vamos para o vintage. Você tem uma série Mark historicamente importante. Também. Sim, este é o IWC Mark 11. Este é um verdadeiro relógio de dotação militar. Este é um modelo fornecido oficialmente, o que significa que foi distribuído pela Royal Air Force para atender a rigorosos padrões militares para seus pilotos. Este foi distribuído, eu acho, durante as décadas de 1940 e 1950, correto? E eu comprei este de um colecionador de relógios local e amigo chamado Simon na ilha. Sim, a abordagem do Simon na coleção dele é muito intencional e muito disciplinada, e eu me identifiquei com isso. Então, quando comprei este dele, foi mais do que apenas uma transação. Também carregava essa conexão. Então, sabe, ela foi feita para atender a um padrão, e agora tem uma nova história também. Então, é uma peça especial e também é linda. Você disse que gosta de vintage, mas é seletivo na escolha dos relógios. Por que este foi o que mais fez sentido para você? Porque eu sou uma grande fã da série Mark. Então, quando vi esse nessa condição e sendo realmente um relógio militar de verdade, eu o vi numa pulseira OTAN, então realmente chamou minha atenção. Mas eu sou realmente uma grande fã da série Mark nos IW6. Ok, para onde queremos ir agora? Vamos para a minha queridinha. Ok, ela foi minha queridinha por muito tempo, ainda é. Estamos falando dessa Piaget. Pia? Sim, ok, linda. Esta é a PPIJ, uma altiplano ultra thin.
Este é o 900p. Todo colecionador tem um graal, aquela peça que fica anos na cabeça antes de finalmente ir para o pulso. Para mim foi este relógio. Eu me lembro de olhar para ele pela primeira vez e não acreditar em como ele era fino. Eu não conseguia entender como isso se encaixava. O objeto em si não fazia sentido para mim. Você fala muito de proporções, então deve ter ficado impressionado ao ver isso. E engenharia também. Então, para mim, foi isso que fez dele um objeto de desejo. Eu não podia acreditar que isso estava aqui. E porque o movimento está alojado na caixa, certo? O corpo da caixa é essencialmente parte do movimento. Então não é só fino, ele repensa completamente a sensação que um relógio transmite. E foi isso que me atraiu. E sabe, quando eu finalmente consegui essa peça, foi mais do que apenas riscar um item da lista. Também foi sobre reconhecer um tipo de pensamento que eu realmente admiro, essa disposição de recomeçar. Como você conheceu Piaget? O que te fascinou? Porque quando se fala em relógio dos sonhos, normalmente essa não é uma marca em que as pessoas pensam. Então lembro de ter visto em um blog. De novo, não consegui acreditar em como era fino, o que despertou meu interesse na hora. Vi assim pela primeira vez. Já conhecia um pouco da marca e sou fã dos polos. Então, eu quis conhecer mais a marca quando vi isso, e esse foi o que eu escolhi. Impressionante. Ei, Grey Grail. Obrigada. Durante um evento juntos, lembro que você me perguntou: quer ver meu relógio para shows? Nunca tinham me perguntado isso antes. Então, este é o Bulgari Serpente Tubogas. Ele tem 35 milímetros, é cravejado de diamantes e tem a pulseira flexível de 5 voltas, certo? Então, este é o meu relógio de concerto. Mas eu chamo de meu híbrido porque é parte relógio, parte joia, parte pulseira. O que achei interessante foi a construção. O tubogas é formado por voltas sob tensão, sem solda. Achei isso fantástico e surpreendente, sério, nenhuma solda mesmo. Gosto muito do motivo de serpente presente na casa há décadas. Acho isso incrível. Há um verdadeiro trabalho artesanal, mesmo sendo joalheria. E com as 5 voltas você realmente sente essa presença no seu pulso. Sim, né? É uma expressão bem diferente do resto da minha coleção. É mais design, tem mais presença no pulso, é mais atitude. É arte funcional. É como uma arte funcional expressiva. Sim, pra mim o que é ostentação pra outros é rock and roll. Que tipo de show a gente vai quando você está usando isso? Show de rock, ok. Mas sabe, é mais versátil do que eu imaginava originalmente, porque agora eu uso até em eventos formais também. Ok. Tipo um evento de gala de gravata preta? Serve também para isso, mas principalmente para shows de rock. Certo, muito bom, muito bom. Certo, e então há um reloginho com o qual estive envolvido. Conte mais sobre esse, não sei se já vi esse por aí tantas vezes, isso é legal. Esse é o Blue Metric, a edição Deep Alters, e você é a TED. É. Sou eu, esse sou eu. Então, essa é a caixa de 36 milímetros, ela tem o caixa em formato de TV. Tem um mostrador azul escuro lindo com detalhes em azul claro. Eu realmente gostei da escolha dos ponteiros tipo lápis nesse modelo, tenho que dizer. Obrigado. É uma mistura muito boa de Brill e Terry, mas o que tornou essa especial para mim foi a conexão pessoal. Lembro de ver o dono da Brill no Wind Up e fiquei impressionada com a forma como ele interagia com os entusiastas de relógios. Parecia genuíno e acessível, e estava muito alinhado com o que eu acho que esse meio deveria ser. Ao comprar de uma micromarca, você participa do que apoia. É mais pessoal. Com esse relógio, torço para o Time Brew e para o Time Tally. Muito obrigada. Aliás, sou do Time Teddy desde o início. Eu admiro você, Anitta. Eu tenho que dizer que o que eu realmente admiro e respeito é que conforme tudo cresceu, você continuou a mesma. Obrigada. Seu entusiasmo e amor genuíno por relógios nunca mudaram, e isso é raro. Então é claro que eu sou do time Terry. Obrigado, fico muito lisonjeado. Digo que tudo que você viu com Jonathan foi um dos motivos para eu colaborar com ele, pois esse foi o primeiro modelo de colaboração que lancei. Não esperava fazer isso, mas Jonathan renovou a comunidade. Provavelmente foi o que você sentiu. Ele também é um designer muito talentoso. Ele fez um trabalho fenomenal e é um relógio que eu queria que as pessoas pudessem celebrar por estarem junto nessa jornada. É muito divertido agora fechar esse ciclo e trabalhar em um projeto assim. Não, funciona. E quando a colaboração foi anunciada, para mim foi uma decisão fácil, porque eu já tinha me conectado com o relógio e, mais importante ainda, com as pessoas por trás dele. Então foi uma escolha óbvia. Muito obrigado. Agora vamos para uma peça que eu adoro. Então, o primeiro fabricante de relógios que eu visitei na Suíça foi a Vacheron. Sério? Lembro que eles tinham vários modelos históricos do arquivo e mostraram todos para nós. Um dos relógios que me apaixonei de imediato foi o 1921. Sério, sim. Assim que eu vi. Então vamos para esse aqui. Este é o Vacheron Constantin American Historic 1921.
Vacheron é a mais antiga continuamente. Isso mesmo. 1755, sim, isso mesmo. Fabricante de relógios do mundo. Isso foi desenhado na década de 1920 e ainda acho que parece moderno, né? É um dos que mais uso e gosto muito do visual. Eu realmente gosto de ver como marcas diferentes usam o design para resolver problemas. Com algo como a Lange Longines é uma abordagem diferente aqui. O design apoia uma solução estrutural. Aqui o design é a solução. Achei isso muito legal. E toda vez que eu uso esse lindo mostrador diagonal no meu pulso, não consigo deixar de lembrar de uma época em que os relojoeiros criavam pensando em como as pessoas realmente vivem. Acredito que alguns dos melhores designs vêm disso. E então, o que te fez decidir ter 36 e depois ouro branco aqui? Então, A questão é 36,5 e ouro branco. De novo, simplesmente parece muito elegante e tem um visual moderno, mas sabe, os elementos dão aquele toque um pouco mais discreto, mais sofisticado, e é lindo. está entre os meus favoritos da sua coleção. Vamos continuar. Ok, eu adoro essas mudanças radicais que a gente tem aqui. Estamos indo do reverso, depois para o Seiko 1921 e então para um Squale. É um Squale muito especial. Então, vamos lá. Não, esse é realmente o meu relógio ligado ao direito. Eu vou explicar o porquê. Beleza. Então, este é o relógio Amsterdam Watch Company da Squale. Essa é a colaboração no Radiovino. Comprei este pela história que tem. Esse estojo é especial. Um verdadeiro Triennial Stock Rayville dos anos 1950. Rayville era o nome que a Blancpain usava nos primeiros relógios de mergulho, ligado à linhagem original. O mostrador, sem radiação, traz uma nova camada. Nos anos 1960, a preocupação com radiação aumentava. A Blancpain usou esse símbolo para mostrar que o relógio não tinha rádio, mas materiais mais seguros, como o trítio. Isso se conecta a uma história maior importante para mim como advogada. As garotas do rádio. Eram mulheres nos Estados Unidos na década de 1920 que pintavam mostradores de relógios com tinta de rádio. Elas lambiam a ponta dos pincéis para moldá-los, muitas adoeceram gravemente e várias morreram. Dessa tragédia surgiu um marco nas leis trabalhistas. Seus processos judiciais definiram que empregadores podem ser responsabilizados por doenças ocupacionais. E esse princípio se tornou parte da base das leis trabalhistas modernas. Então, como advogada, essa história tem um significado diferente para mim, porque muitas dessas pessoas eram mulheres adolescentes ou na casa dos 20 anos que construíram um precedente legal que protege todos nós hoje. É lindo. É lindo. E eu adoro o símbolo radioativo. Ótimo, senhor. É um símbolo legal. É tipo, quando eu sentei, meus olhos foram direto para ele. Sério. Quero concluir destacando que admiro o trabalho seu e do José, porque vocês são totalmente dedicados à comunidade. Vocês sempre buscam retribuir e mostrar gratidão, pois relógios são mais que uma paixão, fazem parte da vida de vocês. É um estilo de vida, sim, a essa altura, com certeza. Você adotou esse estilo de vida e quero falar sobre Porto Rico, já que você o representa com orgulho. Agora, também tem sua própria marca. Então, a primeira pergunta é: o que te fez querer fazer isso? Conta pra gente um pouco mais sobre a comunidade que você construiu em Porto Rico também e, no final das contas, sobre o relógio. No começo, em Porto Rico, não havia muita comunidade. Então, colecionadores de relógios, por exemplo, só se viam uma vez por ano em eventos especiais de relógios. Lembro de falar com meu marido que gostávamos de passar tempo com essas pessoas, então começamos a reuni-las de propósito. Mais tarde, o Red Bar foi fundado em Porto Rico por um grupo de membros de Nova York. Na primeira semana, coorganizamos com ele e isso foi crescendo até se tornar o que é hoje. Hoje temos a Puerto Rico Watch Society, inspirada na Atlanta Watch Society, e administramos o Red Bar. Temos vários grupos de conversa, fóruns, clubes sociais e eventos sobre relógios. E então, em relação a essa marca, porque essa marca representa muito dessa comunidade e de onde você vem. Ela nasceu da comunidade. Esta é a coleção Santurce Tiburon, também conhecida como o Tubarão. Isso é da minha micromarca que cofundei com meu marido José. Como disse, ambos somos de Porto Rico. Nossos relógios se inspiram em Porto Rico e em participar de uma comunidade ativa na ilha. Desenhei este aqui, mas antes de tudo sou colecionadora. Criei com essa mentalidade, pois uso e visto meus relógios como o restante da coleção. Cada detalhe deste relógio é pensado. Tem caixa de 39 mm e resistência à água de 300 metros. Ele tem esse acabamento lindo e escovado que imita a cor de um tubarão cinza. Ele possui um azul intenso no estilo Radio Brush, Blue Loom, que se destaca, além de coroa grande e fácil de usar, e ótima ação de bezel. Ele é movido pelo Celita Sábio 201B. Eu estou particularmente orgulhosa do fundo da caixa. Eu mesma desenhei.
É um Ribara de Porto Rico, que é o nosso agricultor local, vestido com indumentária taína. É uma carta de amor às nossas raízes e origem. Sempre que uso esse relógio, lembro do Hamilton e de quando comecei a questionar o propósito. Sim, entendo isso. E uma intenção, porque com Santurce estamos fazendo as mesmas perguntas do outro lado da mesa. Tipo, para que serve? Por que estamos construindo desse jeito? Qual é a intenção? Relógios para mim sempre tiveram a ver com propósito. Foi isso que me atraiu primeiro. E eu encontrei essa mesma ideia depois no. E é esse equilíbrio entre, sabe, a ferramenta, a engenharia, a arte e o aspecto humano que realmente define como eu coleciono hoje e agora como eu projeto. E é isso que eu tento colocar neste relógio. Sim, isso é incrível. Acho que essa é uma ótima forma de dar o toque final à sua jornada no colecionismo. Me diverti muito fazendo isso. Fico muito feliz em mostrar você como colecionadora dessas peças incríveis, pois acredito que você, seu marido e o que construíram na comunidade em Porto Rico representam o que mais gosto no colecionismo de relógios. É sobre reunir e conhecer pessoas. Esse é o principal motivo de termos nos conectado e construído esse relacionamento. Anita, muito obrigado por isso. Foi muito divertido. Obrigada.